Olá pessoal, professora Shirley, professora do nono anos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Hoje nós vamos voltar ao assunto Teorema de Tales, só que agora no triângulo. Lembrando que nós tivemos uma aula sobre Teorema de Tales, ok? E hoje nós vamos falar de Teorema de Tales quanto à semelhança do triângulo. A atividade que eu vou falar com vocês está na página 168. Uma delas eu já deixei pronta aqui, a atividade 1. Por quê? Para que o nosso vídeo não fique um vídeo longo, extenso, já que nós já vimos, eu só vou explicar para vocês como é que a gente chegou a esse resultado. Lembrando que nós sabemos que a interseção de duas retas paralelas formam segmentos proporcionais, então aprendemos que o teorema de Tales nós utilizamos a regra de 3, correto? E eu comecei aqui já para facilitar, porque eu quero explicar duas atividades para vocês. Então, para não ficar um vídeo longo, eu preferi me adiantar nessa aqui, mas vou explicar o passo a passo para vocês. Tá, a número 1, ela pede para eu calcular a medida de x de cada item, sabendo que BC é semelhante a DE. Ok, vamos lá. Então, de A a D, eu já tenho um valor. Coloquei aqui AD, certo? Que é 6 centímetros. De C, de D a B, X, que é o valor que eu encontrei, ok? De A a E, 10 centímetros, então eu coloquei aqui de A a E que eu tenho que encontrar também. E de E a C, 15 centímetros. Então, quer dizer que eu tenho 4 valores e um X. Então, eu tenho tudo que eu preciso para montar a minha regra de 3. Foi o que eu fiz. AD, 6 centímetros, não é? Que tá valendo lá. Olha lá, 6 centímetros. De D a B, X, ok? De A a E, 10 centímetros. De E a C, 15 centímetros. Fiz a multiplicação simples cruzada, ó. 10x não são termos semelhantes, então quando eu faço a multiplicação, o x acompanha o 10, 6 vezes 15, 90. Esse que eu faço de cabeça, 6 vezes 5, 30, certo? 0 vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, que foi 9, 90. Então, vai ficar x igual 90 dividido por 10, porque se está de cá multiplicando, passa para cá dividindo 90 por 10, x igual a 9 centímetros. Então, eu achei aqui, tá? O valor de x, que é o que a atividade número 1 está pedindo aí. Então, essa aí é a letra A, lembrando que tem a letra B e a letra C. Tá muito simples de fazer, tá? Essa primeira. Tranquila, tranquila, já deixei aí adiantado para a gente prestar atenção, já que nós já fizemos atividades desse modelo na aula passada. Bom, a letra B já é um pouquinho mais complicado, mas não mais difícil. Tá. Nos itens a seguir, determine a medida de cada um dos lados do triângulo A, B e C. Essa aqui é o triângulo B, tá? Que eu peguei lá. Tem 2 triângulos lá nessa atividade. Tem o A e o B. Eu peguei a letra B do número 2, só para vocês entenderem. Então tá. É para eu determinar os lados A, B e C. Então, A, B, C. Então, se eu tenho que determinar, os 3 lados. De A a B, de B a C, de C a A. Ok? Quais as medidas que eu tenho? Olha, de A a B eu tenho A, E. Até B eu tenho já 2 medidas, ok? Se eu tenho 2 medidas, então quer dizer que eu já sei quanto vale de A a B. Então, de A a B, até B, eu já tenho a medida. Ó, 2, porque aqui, ó, de A a E eu tenho 2 centímetros, de E a B eu tenho mais 2 centímetros.
Então, de A até B, juntando essas duas partes, eu tenho 8 centímetros. Então, a medida de um dos triângulos eu já tenho. Mas e a medida de B a C? Lembrando que de B a F eu não tenho uma medida, certo? De F a C eu tenho 6 centímetros, correto? Antes de fazer essa medida aqui, vamos fazer de A a D, que eu não tenho. Vamos começar aqui na parte de cima do triângulo. Vamos deixar essa aqui por último, até porque eu dependo dessa medida para fazer essa medida, correto? Então, vamos lá. De A a B, 8 centímetros, dado terminei. E de A a C, quantos centímetros eu tenho de A até C? Vamos lá. Como é que eu vou descobrir quantos centímetros eu tenho de A a C? Vamos montar aqui a nossa equação. Então, vai ficar assim, ó. De A a D é um valor X, eu não sei, mas eu estou procurando a lateral, vou usar então de A a D, não vou usar X, para facilitar o entendimento. A até D é o que eu não tenho, é o que eu vou procurar. De C a D, ou de D a C, vamos de C a D. Eu já tenho, correto? Que são 9. Daqui a pouco a gente vai colocar lá. De A a E. De A a E eu tenho 2 centímetros. Então, eu tenho uma medida de A a E. E eu tenho uma medida de B a E. De B a E também eu tenho uma medida. Certo? Olha, de B a E eu tenho uma medida? Sim, eu tenho uma medida da letra B até a letra E. Então, vamos lá. Letra B até a letra que eu usei E. Agora eu vou usar... Já usei AD, CD, AE. Então, vou usar de B a E. B a E. Vamos lá. Pessoal, então vamos aqui dar valores a esses segmentos de retas. Então, eu já montei aqui, eu sei o que eu preciso. Eu preciso descobrir o valor de A a D, certo? Ó. Então, para isso eu vou usar todos os valores que eu tenho, mais um termo desconhecido. Então, vamos lá. De A a D eu não conheço, vou repetir aqui A a D, que é o que eu estou procurando. De C a D eu tenho, ó, 9. Eu vou multiplicar isso. De A a E eu tenho um valor que é 2 centímetros. E de B a E, então, B é 6 centímetros. Então, eu preciso descobrir o valor de A a D. Vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada, normal. Então, A a D, 6, igual 18. Então, A a D é igual a 18 dividido por 6. Então, AD é igual a 3. 3 o quê? Centímetros. Então, quer dizer que eu já descobri o valor aqui, ó, da letra A até a letra D, que é 3 centímetros. Então, a letra A até a letra C, eu tenho 9 mais, ó, eu já tenho 9 centímetros, então eu quero a medida de A a C, sendo que é A, B, C. Então, eu tenho que medir de A a B, certo? De A a C e de C a A, certo? Ou, desculpa, de B a C.
Então, nós já temos duas medidas, de A a B, agora de A a C. Então, eu preciso agora da medida BC. Lembrando que eu tenho uma reta F aqui, ó, bem aqui, tá? Então, resolvida essa parte, eu achei AD, eu tenho 3 centímetros, só que aqui eu tenho uma paralela que dividiu, então 9 mais 3, 12. Então, eu tenho 12 centímetros. Ok. Quais estão faltando? Está faltando de B a C. Eu já tenho AB, eu já tenho AC. Falta de B a C. Por quê? Porque eu já descobri esse lado do triângulo, esse lado do triângulo. Agora, falta esse lado do triângulo. Ok? Então, vamos partir para esse aí. Então, agora, eu vou utilizar o que eu já tenho, tá? Para eu utilizar a outra parte do triângulo para resolver, encontrar todas essas medidas. Então, vamos lá. Se eu já tenho aqui o resultado de AD, o que é que eu preciso agora? Eu preciso de B a F, que é o que eu não tenho. Tá vendo que eu não tenho essa medida aqui? Entre B e F, essa medida aqui eu não tenho. Eu preciso saber essa medida que vai somar a essa medida que vai me dar o total de B a C. Então, de B a F, eu não tenho. B, F. Ok. De B a F, eu não tenho. De C a F, eu tenho? Tenho. De C a F, eu tenho. Então, vamos colocar aqui. CF, que é igual a AD, que eu acabei de descobrir, correto? AD, que eu acabei de descobrir, e CD. Por quê? Porque eu preciso dessa medida e dessa medida. Então, CD. Ok. Então, o que eu já tenho aqui? BF eu não tenho. Então, eu vou manter o BF aqui. BF, ok? E de C a F eu tenho? Tenho. De C a F eu tenho 6 centímetros, correto? De A a D, acabei de descobrir que eu tenho 3 centímetros, ok? E de C a D, ó, de C a D eu tenho 9 centímetros. Ok, tudo que eu preciso para resolver uma regra de 3. Ó, um termo desconhecido, que é o que eu estou procurando, 6, 3, 9. Então, vamos fazer aqui, cruzando. Então, BF 9. Lembrando que entre um letra e um número aqui tem uma multiplicação. 3 vezes 6, 18. Então, entre B e F, eu tenho 18 dividido por 9. Então, entre B e F, eu tenho quanto? 2 ou 3? 2. 2 centímetros. Então, eu achei aqui a medida 2 centímetros. Então, eu já tenho de A a B 8 centímetros, de A a C 12 centímetros e de B a C 8 centímetros. Então, eu encontrei todas as medidas do triângulo. Viram que eu utilizei as medidas que eu tinha, correto? Para montar as atividades, ó, as medidas de A, AE, de A, AD, tá? A, AB. Então, juntei essas medidas para encontrar as que eu não tinha. Então, encontrei primeiro um lado, depois o outro. Poderia ter sido esse lado, depois esse. Poderia, sem problema nenhum. Só fiz assim para facilitar um pouquinho para vocês. Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estarei disponível no Classroom
e no WhatsApp normalmente, tá? As atividades que vocês tiverem que me enviar, vocês vão enviar agora via e-mail, tá? O e-mail que foi passado para vocês, tá? E fiquem tranquilos que essa não é a nossa última aula sobre Teorema de Tales. Ainda vamos continuar muito nesse assunto. Abraço, até mais.